Fala uma coisa para mim, você falou que aumentou muito o número de divórcios, a gente tem colocado, e visto isso dentro da igreja. Sim. Por que você acha que hoje, cada vez mais, as pessoas têm se divorciado e pessoas cristãs? Infelizmente, há uma teoria que invadiu o ambiente eclesiástico também é: você nasceu para ser feliz. Você não pode ser triste. Afinal de contas, você tem direito de ser feliz. Como se o direito de nós sermos felizes, ele está vinculado a você quebrar os princípios. Quando Deus fala que ele odeia o divórcio, é porque Deus é fiel. Tá. Deus é um Deus de alianças. E ele sabe que as alianças, elas, uma vez estabelecidas, elas precisam ser cumpridas. E quando você cumpre uma aliança, ela te abençoa. Os pactos que a gente faz, os compromissos que a gente faz. Então, quando Deus fala sobre que ele aborrece o divórcio, ele sabe o quanto uma ruptura familiar traz um adoecimento psíquico para o marido, para a esposa, para os filhos e para os seus descendentes. Fere a todos à sua volta. Então, nós vemos, infelizmente, uma ideologia maligna que entrou nas igrejas e dizendo que você precisa ser feliz. Deus quer que você seja feliz. Você não pode ficar num casamento se você está triste. Então, isso está fazendo com que a gente abra mão de um relacionamento onde Deus pode passar. É óbvio que existem relações onde precisam ser cuidadas, precisam ser tratadas, onde pessoas vieram de lares disfuncionais. Sim. E eu creio que Deus ele vai agir. Então você precisa buscar pessoas que têm capacidade, habilidade. Eu agradeço a Deus, eu glorifico a Deus, porque hoje em dia a gente vê cristãos estudando, se formando, adquirindo conhecimento, realmente em todas as áreas, em todos os aspectos da sociedade, a gente vê cristãos crescendo. Então, eu creio que você que está nos assistindo, posso falar, Lídia, mas no meu casamento eu estou infeliz. O seu marido tem caráter? Ele é um homem de Deus? Ele tem uma aliança com você? Existe somente conflitos que são que muitas pessoas chamam, né, incompatibilidade de gênio. Que só vão mudar de endereço. E só vai mudar de endereço. Então, isso é uma parte onde você precisa cuidar. E nós vivemos numa sociedade onde tudo é descartável. Então, a gente acaba internalizando isso para a nossa vida. Então, se o meu casamento está dando problema, ao invés de, não, eu vou consertar, eu vou reparar. Você não joga fora um carro quando ele dá defeito. Na verdade, você faz a manutenção dele, ele tem problema com óleo, você leva lá para trocar o óleo. Você dá um banho no carro, você cuida daquele carro. Imagina o casamento, que que tem um valor incalculável. Então, a gente precisa entender que o casamento também precisa de manutenção. Precisa de um cuidado especial para que ele mantenha essa chama viva. Porque senão, realmente, o amor vai acabar, o casamento vai adoecer, e quando você vê aquela união, que foi tão bonita no começo, vai se dissolver. E qual que é o momento que uma mulher cristã, um casamento cristão, e ela chega ao ponto de divórcio, dela entender, não, esse caso é divórcio? Olha, a mulher, ela aguenta muito mais, né? Nós temos essa capacidade de resiliência. Eu creio que essa capacidade dada por Deus, até porque a gente pare, né? Sim. A gente tem o parto, a gente tem todas as dores mensais da mulher. Então, a mulher já nasce com essa capacidade de resistência muito maior. E quando a mulher chega a pedir o divórcio, e hoje em dia o número de divórcios tem se aumentado com o pedido de divórcio partindo da mulher. Essa ideologia contaminou as nossas mentes, tem contaminado a mente da mulher, infelizmente, dentro da igreja. Então, quando ela sente a necessidade de que aquele casamento não é para ela, é quando ela já falou e ela não foi escutada. É quando ela já sofreu, chorou e as suas emoções foram colocadas para debaixo do tapete. Quando esse cônjuge viu que ela estava chorando, mas era drama. Quando essa necessidade de buscar ajuda foi pormenorizada, nós não precisamos de uma outra pessoa na nossa relação. E a gente dá conta. Ou quando ela pediu para esse marido para buscar o Senhor, vamos orar juntos, vamos jejuar sobre o nosso casamento. Ela vê que não há um empenho da outra parte. E aí eu creio que muitas vezes essa mulher, ela vê no divórcio a forma de sair daquele sofrimento. Mas não é assim. Eu creio que Deus ele pode passar.
Mas existe também uma necessidade desse casal estar junto, porque não tem como. A Bíblia diz, andarão dois juntos se não tiver de acordo. Então, essa mulher precisa achar nesse coração um homem que esteja também receptível. Ainda que você esteja passando por uma crise, como o corpo quando adoece. O casamento é um organismo. E às vezes o casamento pode adoecer. Mas as duas partes precisam estar juntas, unidas. Buscar uma ajuda, buscar uma terceira pessoa. E outra coisa que eu acho que é mais importante, a gente assumir a nossa parte, né? A gente sempre acha que o outro é o problema na relação. E quando você sempre coloca a culpa no outro, você não assume a sua parte. E o casamento, ele, a maioria das vezes, é 50-50. Mas quando o meu cônjuge não pode dar os 50 dele, ele pode dar só 30, porque de repente ele está passando por uma situação, eu tenho que dar mais 20. Então, essa dança. Mas quando não há esse compasso, eu realmente creio que a mulher, ela vai e, infelizmente, e vê no divórcio a forma de saída dessa relação que já está tão adoecida e tão nociva para ela. E por que a maioria desses casos, desses divórcios, e a gente vê que tem casos e estudos